Oi, eu sou a professora Ana Caroline Campagnolo, idealizadora do canal Vlogoteca e autora de um processo de danos morais por discriminação e perseguição religiosa e ideológica na universidade. Nós já estamos no final do ano de 2017 e a sentença do processo ainda não saiu. Isso porque o juiz prorrogou o prazo para emitir o seu parecer. Eu também já disse em outros vídeos que esse processo corre em segredo de justiça e nós não podemos mais falar sobre os autos do processo. Mas esse vídeo não é sobre isso. Nesse vídeo você vai ouvir uma enxurrada de mentiras e eu vou refutar cada uma delas. Eu peguei as principais entrevistas que a Ré deu sobre esse processo e os pontos onde ela está falando em verdades sobre os acontecimentos. O seu nome e a sua identidade só foram revelados pelas instituições e associações que a apoiaram, quando no início deste ano de 2017 começaram a divulgar moções de apoio, notas em favor dela. Por isso, o caso veio a público e ela começou a dar entrevistas a esse respeito. Além das entrevistas escritas para jornais e portais como o Portal Catarinas e o Diário Catarinense, também foram gravadas várias entrevistas em vídeo que estão disponíveis no YouTube e no Facebook. Se você é professor, estudante ou pai interessado na educação dos seus filhos, assista esse vídeo e preste atenção nas nuances ideológicas, políticas e partidárias que estão envolvidas nesse caso. Os fatos que geraram esse processo começaram em 2013, meados de 2013, quando eu ingressei no mestrado da Universidade do Estado de Santa Catarina. Muitas pessoas estão comentando que uma pessoa antifeminista como eu, ou cristã como eu, não deveria escolher uma orientadora que pensasse diferente de mim ou estudar em uma universidade pública que segue uma teoria ou uma metodologia diferente das minhas convicções pessoais. Aí está a primeira mentira. A própria Ré comenta nas suas entrevistas que não fui eu quem a escolhi para ser minha orientadora, mas o programa e ela mesma quem escolheram orientar o meu trabalho. Essa aluna, Ana Caroline, ela entrou no mestrado em julho de 2013. O projeto dela se chamava, Virgindade e Família, e a partir desse título é possível tu pensar relações de gênero, relações de poder, as violências possíveis, em considerando que era um tema que me interessava, em considerando que ela estava entrando numa linha de pesquisa no qual eu fazia parte. Em considerando tudo isso, o programa, a comissão perguntou se eu queria orientá-la. Eu disse que poderia orientar. A primeira coisa que tem que ficar clara é que ela escolheu orientar o meu trabalho pelo seu conteúdo acadêmico, pelo que eu descrevi como a minha proposta metodológica de investigação e também as minhas fontes históricas. E ela não me conhecia e não sabia qual era a minha religião naquele momento. Mas a partir do momento em que eu ingressei na universidade, os colegas começaram a vasculhar as minhas redes sociais e descobriram que eu era cristã. Lembro que uma ou outra pessoa me dizia: professora, essa tua orientanda, ela tá falando coisas ali nas redes sociais. Também é preciso ressaltar que os fatos não começaram quando eu publiquei um vídeo em novembro de 2013 dando uma entrevista e mostrando o meu parecer antifeminista. Os fatos de perseguição e humilhação dentro da disciplina numa universidade pública com a professora envolvida começaram ainda em agosto, e ela mesma vai dizer que isso começou primeiramente através de e-mails onde ela questionava a minha posição política e também religiosa. Depois que os colegas descobriram a minha posição política e religiosa, vários e-mails foram trocados entre mim e ela, onde ela questionava se essas posições que eu tinha eram realmente minhas ou se havia acontecido um engano. Isso está nos autos do processo documentado, como eu já disse no primeiro vídeo, mas eu não posso dar mais detalhes sobre isso, já que agora o processo está em segredo de justiça. Entre as coisas absurdas que a professora diz ter encontrado no meu Facebook, ela cita o fato de que eu comparei nazismo a feminismo. Apareceu uma fotografia dela dando aula lá na escolinha lá em Chapecó, onde ela compara nazismo a feminismo. Eu fiquei assim um pouco apreensiva, porque, poxa, nazismo, e feminismo são coisas complicadas tu pensar junto, né? Isso não é verdade. O conteúdo que eu realmente passei para os meus alunos e que estava registrado nas redes sociais, inclusive com fotografias, não tinha nada a ver com feminismo, nem citava feminismo. Era um livro, lançamento na época, em 2013, chamado A Batalha de Moscou, de Andrew Nagorski. Eu sugeria aos alunos que pesquisassem esse livro e fizessem uma atividade, já que estávamos estudando Primeira e Segunda Guerra e também as ideologias do século XX e XXI. Nesse livro, Andrew Nagorski, o escritor do livro, sugere que Stalin e Hitler eram irmãos espirituais quanto aos seus métodos,
ou as suas pretensões de totalitarismo e de controle mundial. Então não tem nada a ver com feminismo, e isso é totalmente mentiroso. Eu jamais fiz comparação entre nazismo e feminismo, o que também não seria absurdo, já que muitas feministas eram sim ligadas ao Partido Nacional Socialista e muitas nacionais socialistas eram sim feministas. Seria impossível dizer, por exemplo, que nunca existiu uma feminista nazista, mas não foi isso que eu disse em momento nenhum. Outra inverdade dita pela professora nas mídias diz respeito ao fato de eu ter levado gravadores e equipamentos para a sala de aula. Você vai ouvir ela falando agora. E ela sentava sempre numa mesinha e ela trazia um computador de mesa, um gravador e um celular. E ela ligava as 3 coisas. E aquilo me incomodava, né? Ana Carolina, por favor, agora é a aula. Eu falei isso 2 vezes para ela, Ana. Mas as coisas ficavam na mesa, né? Eu não vou ficar controlando se está ligado, se não está. Eu tenho que confiar no meu aluno. Isso é completamente mentiroso. Pense comigo. Quem, em pleno século XXI, ainda anda com um grande gravador na mochila? Se você quiser gravar uma aula, ou um conteúdo, ou uma palestra, basta você usar seu celular ou o seu próprio notebook. Como ela mencionou, todos os colegas tinham um notebook em cima da mesa. E o celular, se eu quisesse gravar a aula dela, realmente eu usaria o celular e não um gravador. É completamente inverossímil dizer que um aluno leva 3 equipamentos para a sala de aula, inclusive um grande gravador. Isso nunca aconteceu, não está nos autos e não existe nenhuma prova disso, nunca comprei, nunca tive nenhum gravador. Ela também insinua que eu gravei todas as suas aulas, o que não é verdade, porque se eu tivesse gravado todas, eu teria muito mais conteúdo para anexar no processo. E na verdade, o processo conta com apenas uma gravação de cerca de 13 minutos, que foi gravado pelo meu celular no mês de novembro. Então, durante todas as outras aulas, de agosto a novembro, eu não tenho gravação nenhuma, porque se eu tivesse, provavelmente eu as usaria. Além disso, olha só o que ela diz sobre o conteúdo da gravação. Que no o debate era tenso, porque as pessoas todas queriam falar ao mesmo tempo. Peguei a palavra e eu falei 10 minutos sem parar. Coloquei ali todo o meu tudo ali naquelas aulas. Esses 10 minutos que eu falei sem parar, aqueles 10 minutos ela gravou e ela pega pedaços daqueles 10 minutos para me desqualificar. Ela faz, evidentemente, um recorte, né? Ela pega um pedacinho daqui, um pedacinho dali, vai e faz. E que a constrangeu. Eu falo de orgasmos, eu falo do divórcio, eu falo do direito a usar essa calça comprida. Vejam, ela afirma que falou 10 minutos sem parar, colocou pra fora tudo que ela sentia. Ou seja, ela estava emocionalmente abalada, com certeza, pra dizer que colocou tudo pra fora em 10 minutos. Ela mesma menciona que ela falou por 10 minutos. A gravação anexada no processo, e que também já foi parte dela exposta numa audiência pública, tem apenas 13 minutos. Como é que eu gravei 10 minutos da fala dela, fiz recortes, tirei algumas partes e ainda consegui ter um áudio de 13 minutos? Isso é completamente impossível. Não tem como você gravar menos tempo e fazer com que ele vire mais tempo. A gravação que ela está insinuando que foi recortada ou modificada tem apenas 13 minutos, onde ela mesma diz ter falado 10 desses 13 minutos. E que é mais ou menos o que se verifica realmente ali no áudio, que está anexado no processo. Então é mentira que eu gravava todas as suas aulas e também é mentira que eu fiz recortes de várias aulas para montar um áudio só, o que é claro quando ela se contradiz aí e diz que falou 10 minutos sem parar, que é exatamente esse o conteúdo da gravação anexada no processo. Para justificar a sua antipatia contra mim, então ela cita essas publicações de Facebook, cita o fato de que eu estaria levando gravadores para aula, e também cita nessa entrevista uma suposta palestra que eu teria dado numa escola chamada Antônio Peixoto. E tá levando isso para todo lado por aí, como levou a Brasília, como levou para a escola Antônio Peixoto. Isso também é mentira. Eu tenho um documento assinado pela coordenação, pela gestão da escola Antônio Peixoto, provando que eu nunca estive nessa escola. Não conheço a equipe, gestora, diretora, coordenadora. Nunca dei palestra nenhuma nessa escola Antônio Peixoto. Eu nem sei como é essa escola, Antônio Peixoto. Então essa palestra nunca existiu. E é um dos motivos pelos quais ela diz ter antipatia, inclusive pelas minhas posições ideológicas. Ela ainda vai falar sobre uma entrevista que eu concedi a um canal católico chamado Conexão Conservadora, e que não era um canal acadêmico nem uma revista científica. Isso aconteceu em novembro de 2013. Veja o que ela diz sobre essa entrevista. Eu abri o link e foi quando eu me deparei estarrecida com a minha aluna orientanda durante 2 horas, ridicularizando, desqualificando, desmontando. Eu não sabia se era uma entrevista com ela,
se eles estavam querendo saber alguma coisa, se era sério, ou se era um teatro do ridículo, sabe? Para mim, soou assim todo aquilo. Então, não é possível que ela se exponha assim, dentro de dois, na frente de dois, podia ser mulheres, né? Mas eram dois homens, que a tratam como uma rainha, uma deusa, uma doutora, etc., mas ao mesmo tempo fazem perguntas que constrangem qualquer pessoa. Veja só, a professora ficou espantada porque os meninos que estavam me entrevistando me trataram muito bem. De certa forma, ela queria insinuar aí que eles estavam talvez me assediando, me desrespeitando ou me constrangendo. Só que ela não pensa o mesmo, por exemplo, sobre o fato que aconteceu no final do ano, quando vários alunos, 14, 12 alunos, não me lembro de cabeça, começaram a me xingar, a dizer que eu não deveria estar na universidade, que meus pensamentos eram opressores, que o meu lugar não era ali. Quando eu fui ofendida pelos meus colegas, ela não considerou que eu estava sendo humilhada e nem constrangida. Mas quando eu concedi uma entrevista onde fui super bem tratada, ela considerou que eu não deveria estar me sentindo bem naquele lugar. Parece que tá meio invertido, né? Eu dever me constranger com aqueles que me tratam bem e não com aqueles que me xingam e querem me expulsar da universidade. Além disso, ela ainda vai falar sobre a entrevista que ela começou a ser questionada pelos pares, outros professores de história, além de colegas, ex-orientandos, egressos, alunos de história, profissionais de humanidades em geral, por e-mail, por telefone, a respeito de uma aluna dela ser capaz ou estar na condição de falar mal do feminismo ou falar contra a ideologia de gênero. Ouça o que ela diz sobre o que recebeu a respeito dessa entrevista. Será que eu estou ensinando errado? Será que eu estou dando o texto tão torto? Será que não está produzindo efeito nenhum essa disciplina para as pessoas pelo menos pensarem o que elas dizem? E aí rolaram e-mails, incomodações dentro do LEG, na UFSC, dentro do GT de Gênero Nacional, porque um vídeo desse vai para o YouTube e de algum jeito um assiste, manda para o outro e vira, né? É tipo a espiral. Veja só, nesse trecho onde ela pergunta, será que eu estou ensinando errado? Ela está praticamente confessando que acredita que todo aluno que entra numa universidade pública e tem uma disciplina, ou faz uma disciplina com ela, que é uma funcionária pública, tem que sair daquela disciplina militante feminista, ou com as mesmas ideias e ideologias que ela defende. Isso é completamente absurdo, porque essa não é a função da universidade. Você não entra no curso nem se matricula numa disciplina para sair de lá com o mesmo pensamento que o professor. Então, será que eu estou ensinando errado? É praticamente uma confissão de que se espera que todo mundo que está naquela disciplina saia com o mesmo pensamento. E ela respondia assim, ela desqualifica a Simone de Beauvoir. Ela tem teor homofóbico, tem teor racista, tem teor sexista, né, do começo ao fim. Ela desqualifica o feminismo, ela desqualifica a área de gênero, ela desqualifica a área de concentração, ela não diz o meu nome em nenhum momento, mas ela... Além disso, ela ainda me acusa de homofobia, de racismo. Não tem absolutamente nenhum conteúdo racista naquele vídeo, em nenhum veículo ou lugar das minhas publicações em redes sociais, nem mesmo no meu canal, porque senão esses conteúdos teriam sido imediatamente processados ou tirados do ar. Isso não aconteceu, não existe nenhuma referência homofóbica ou racista nesses vídeos. Acontece que o pensamento desses professores é sempre acusar os alunos de um combo. O que é esse combo? Fascismo, homofobia e racismo. Quando eles não concordam com alguém, eles praticamente jogam esse rótulo para o aluno, ou para o ideólogo, ou para o teórico com o qual eles não concordam. Além disso, a professora fala que eu desqualifiquei Simone de Beauvoir, como se isso fosse necessário. A própria Simone de Beauvoir se desqualificou a escrever inúmeras cartas para o seu amante Sartre, que foram descobertas na década de 90. Em 1990, pesquisadores encontraram as cartas que Simone de Beauvoir trocava com o amante Sartre, e até as próprias feministas ficaram escandalizadas com o teor daquelas cartas. Simone de Beauvoir, caso você não saiba, é a autora do célebre livro feminista O Segundo Sexo. Ela falava que as mulheres não deveriam se submeter à condição de esposas, amantes, né? E que elas também não deveriam ser subjugadas, nem submetidas a nenhum homem, que o comportamento de muitos homens era machista, controlador. E, no entanto, as cartas revelaram que Simone de Beauvoir aliciava suas alunas, muitas menores de idade, para terem relações com seu próprio amante. Além disso, existem especulações de que ela teria trabalhado para uma rádio, na época, que era colaboracionista dos nazistas. Sem falar que Simone de Beauvoir assinou petições junto com Sartre em favor de 3 pedófilos que estavam sendo condenados para que eles fossem soltos ou libertos.
Então, não sou eu que desqualifico Simone de Beauvoir. Além de Simone de Beauvoir ter se submetido a vida toda a um relacionamento aberto com Sartre, ela ainda arrumava amantes para ele. E no final da vida ele não deixou absolutamente nada para ela, deixou todos os seus bens do seu testamento em nome de uma outra amante que ele arrumou. A própria história de Simone de Beauvoir mostra uma mulher hipócrita, que se tornou ao mesmo tempo amante, esposa, submissa a um homem totalmente machista e possessivo, como era o caso de Sartre. Ou seja, Simone de Beauvoir não é uma santa. Nada nos impede de criticar a sua vida, sua escolha ou dizer que os seus escritos eram hipócritas. Afinal, dizia que a mulher deveria ser independente e livrar-se da opressão machista, no entanto, namorava um sujeito totalmente machista e ainda colaborava para que ele defraudasse e enganasse meninas jovens e adolescentes. Na verdade, eu não tinha dito nada disso naquele vídeo onde a professora disse que eu desqualifiquei Simone de Beauvoir, mas eu estou dizendo agora, porque é um direito de todos nós conhecermos, comentarmos e criticarmos a obra de qualquer teórico ou filósofo e também a sua vida, fazendo uma comparação entre o que escreve e o que vive. Isso não é crime. E um professor universitário deveria ter clareza de que isso favorece o debate e que não é uma ameaça à ciência e nem à academia. As tentativas da professora de me desqualificar como acadêmica ou como pessoa não param. Ela vai citar um outro exemplo que aconteceu aqui em Chapecó, na Universidade Federal da Fronteira Sul. Ouçam o que ela diz. Incitando a agressão contra as mulheres, destruindo cartazes numa semana da diversidade, né, da inclusão, como aconteceu na Universidade Federal da Fronteira Sul recentemente. Veja bem, acho que ela estava desavisada quando citou esse fato, porque ele foi julgado tanto na universidade quanto na Delegacia de Polícia Federal. E nos dois casos foi concluído que não existiu nenhum tipo de destruição de patrimônio, desacato ou nenhum dos crimes que tentou ser alegado por um outro professor esquerdista que também tentou me prejudicar. Aliás, eu vou abrir um parênteses para explicar para vocês rapidinho esse caso. 1 ou 2 anos atrás eu comecei uma disciplina especial no curso de Letras na Universidade Federal. Quando eu fui fazer a prova final da disciplina, eu encontrei um cartaz feito pelos alunos e assinado por uma página de alunos anônima que servia para trocar recadinhos e informações sobre drogas na internet. Quando eu estava passando para fazer a minha prova, aquele cartaz estava bem na frente da minha sala e nele estava escrito -64 mais 69. Eu achei que aquele teor pornográfico daquele cartaz na frente da cantina, na frente da minha sala, não estava pegando bem. Então eu peguei uma tesoura e cortei o cartaz e joguei no lixo. Inconformado com o fato de eu ter arrancado um cartaz de um aluno qualquer aleatório, um professor de história, que nem era do curso que eu estava cursando, que também é homossexual e esquerdista, e que também já apanhou da polícia militar aqui na cidade por estar envolvido numa festa com drogas pesadas entre professores e alunos, o que até saiu nos jornais da cidade. Esse professor achou que eu não deveria ter arrancado esse cartaz e resolveu tentar complicar a minha vida na universidade. Primeiro, ele tentou pedir que o colegiado me expulsasse, através de uma decisão deliberativa do colegiado, o que era totalmente inútil, já que eu era uma aluna especial e a minha disciplina já tinha terminado. Descontente por não ter conseguido me castigar de nenhuma forma pelo fato de eu ter arrancado um cartaz, o professor tentou alegar em juízo na Delegacia de Polícia Federal que eu estava destruindo patrimônio público, desacatando e etc. Ele citou vários crimes e relacionou até pessoas que não tinham nada a ver, que só tinham visto a publicação e dado um like ou visualizado a publicação. E colocou essas pessoas também, esses outros alunos da universidade, nesse mesmo processo, tentando nos criminalizar por arrancar um cartaz. O resultado foi que o delegado de polícia e o juiz de direito concluíram, por declaração do próprio reitor, que aquele cartaz arrancado não tinha nada de patrimônio público e nem havia sido desenvolvido por um órgão oficial da universidade. O que é muito óbvio, já que quem assinava esse cartaz também fazia apologia ao uso de drogas na internet. Então é impossível que a Universidade Federal estivesse ligada a isso, né? Então o reitor negou que aquele cartaz fosse o patrimônio público. E esse processo acabou sendo arquivado e não aconteceu absolutamente nada comigo nem com os outros envolvidos, porque não se trata de destruição de patrimônio público, nem desacato e nem nada disso. Provavelmente a professora que eu processei, desavisada dos trâmites e do desenrolar desse caso, acabou usando ele contra mim para tentar me desmerecer, me desqualificar como pessoa e acadêmica, o que é completamente nulo, já que eu saí, digamos, vencedora nesse processo. Então vocês vão observar ao decorrer das entrevistas várias tentativas da professora de me desqualificar,
como se dissesse que eu realmente mereço a perseguição ou a humilhação que me foi imposta na sala de aula naquele novembro de 2013. Que sim, eu tinha o direito, né, regimentalmente, de não mais orientar uma pessoa que me constrangera tanto em algum momento e que eu estava, né, me sentindo muito incomodada com isso. Não tenho condições de orientar alguém que pense, que tenha essa postura diante de uma questão tão delicada. Dizendo no documento que eu estava abrindo mão da orientação da mestranda Ana Caroline, por motivos de incompatibilidade teórico-metodológica, e justifiquei que tinha a ver também depois de uma postura, né, diante do vídeo assistido e tal. Um texto curto que está no processo. Vejam, é muito claro, a professora explicita que aquela minha entrevista, que foi fora da universidade, ataca na sua militância. Só que é importante lembrar que a sala de aula não é lugar de militância. E ela vai dizer que ela tinha sim o direito, através do regimento, o direito legal de abandonar a minha orientação ou de não querer orientar o meu trabalho. Isso é verdade, qualquer orientador e também o aluno podem recorrer ao colegiado e pedir o desligamento ou a troca de orientação por uma incompatibilidade teórico-metodológica, que se observe no andamento das aulas ou também no trabalho acadêmico ou na pesquisa. Isso existe, os professores podem sim pedir o desligamento de um aluno. O que a professora está confundindo é dizer que ela não queria me orientar por uma divergência teórico-metodológica. O que eu fiz numa entrevista ou o que eu faço nas minhas redes sociais não é o meu trabalho acadêmico. Então, ela, na verdade, abandonou a minha orientação e criou essa grande antipatia por mim por causa da minha religião e da minha posição política fora da universidade. E não tem absolutamente nada a ver com o meu trabalho acadêmico. Esse trabalho acadêmico que ela, inclusive, fez questão de colocar nos autos do processo e que também está disponível provavelmente na internet e nas redes da própria universidade, talvez esteja, nesse trabalho, nesse projeto, é possível ver que toda a minha linha de pesquisa, a minha prática teórica, metodológica e até as minhas fontes não tinham nenhuma incompatibilidade, absolutamente nenhuma incompatibilidade, nem com a linha de pesquisa e nem com a disciplina. As teóricas utilizadas no meu trabalho para embasar a investigação eram inclusive teóricas feministas. Então não havia absolutamente nenhum conteúdo conservador, fascista, racista ou qualquer coisa dessas que a professora possa acrescentar no meu trabalho acadêmico. Ela trocou de orientação por uma divergência, por uma antipatia pessoal, por discriminar, por não conseguir lidar com o fato de que uma aluna possa não ser feminista. E não com o fato do meu trabalho estar fora do padrão ou fora dos critérios da linha de pesquisa ou da própria universidade. Aliás, se isso tivesse acontecido, o trabalho não seria sequer aprovado na banca de avaliadores. Então não é um caso de incompatibilidade teórica metodológica. E aliás, como ela mesma diz na entrevista, ela entregou um documento para solicitar o desligamento de orientação. E nesse documento está muito claro lá: incompatibilidade expressa em vídeos difundidos na internet. Ou seja, essa incompatibilidade não tem a ver com o trabalho acadêmico, mas com coisas que ela assistiu na internet da minha vida particular, religiosa, ou, como ela queira chamar, da minha militância política. Então não tem absolutamente nada a ver o trabalho acadêmico com as entrevistas ou as minhas escolhas religiosas, se no domingo eu vou na missa ou vou no culto, se eu quero me submeter ao meu marido ou não. Isso não tem absolutamente nada a ver com o teor do trabalho que estava sendo escrito e orientado, inclusive, com a aprovação da universidade. Outro episódio muito aleatório e sem prova nenhuma que ela insiste em citar em várias das suas entrevistas, tanto por escrito quanto em vídeo, é esse que vocês vão ouvir agora. Chamei-a para uma conversa, eu perguntei: escuta, e você acredita nisso que você diz que vai fazer, né? Você acredita no feminismo, então, essas coisas? Não. Você vai fazer um trabalho sem acreditar no que faz? Vou. Quer dizer, então, que você vai fazer um trabalho de pesquisa dentro desse tema para fazer o trabalho, não, mas você não acredita no que você está escrevendo. Ela falou: não, prof, mas isso não tem a ver. Eu vou fazer tudo o que a senhora quer, do jeito que a senhora quer. Disse Ana Carolina. É bem complicado pensar que alguém pode fazer um trabalho absolutamente objetivo, né? Sem ter nenhuma racionalidade sobre ele, tipo assim, eu vou fazer isso, mas eu não vou pensar sobre isso. Porque a objetividade e a subjetividade são duas coisas que elas estão presentes o tempo todo. Veja só, que conversa mais confusa.
Aliás, ela não tem nenhuma prova, nenhum documento, nenhum e-mail, nada, nenhuma gravação que prove o teor dessa conversa que ela repete nas entrevistas que dá por aí, como se eu estivesse vendendo minha alma para a universidade. Aqueles que me acompanham aqui no Facebook, nas redes sociais e também no canal Vlogoteca, sabem que eu jamais seria do tipo que aceita qualquer coisa por um diploma, tanto que estamos aqui brigando judicialmente pelo fato de que eu não aceito qualquer coisa por causa de um diploma. Isso não existe, é uma conversa completamente inventada e não tem absolutamente nada a ver com o meu caráter ou com a minha disposição na universidade. A verdade é que eu sempre fui muito solícita em atender às leituras, os pedidos e os artigos e fazer os trabalhos que foram recomendados na universidade, e praticamente tudo que eu fiz lá foi documentado através da troca de e-mails. Então, esse trecho, essa conversa que vocês ouvem ela citar aí nesse trecho da entrevista, nunca aconteceu, não existe absolutamente nenhuma prova, documental, gravação, e-mail dessa conversa. Todas as conversas ou acontecimentos que eu aleguei no processo e que eu falo aqui nos vídeos e nas entrevistas são documentados ou por gravação ou através de e-mails. Várias coisas aconteceram fora da possibilidade de prova e sobre essas coisas eu sequer comento. Então eu acho muito engraçado que esse fato, essa suposta conversa tenha aparecido só depois que o processo aconteceu e não tenha sido documentada em momento algum. Aliás, essa conversa não foi sequer citada no documento de troca de orientação. Já a hostilidade que a professora praticou contra mim foi citada inclusive no colegiado por um pedido formal em que eu me queixei lá para os professores e membros do colegiado dessa hostilidade que existia contra mim. E não houve da parte da professora nenhum registro no mesmo sentido, sequer dessa conversa que ela supostamente diz ter acontecido, não sei quando. Supostamente ela afirma nas entrevistas que isso teria acontecido antes do desligamento oficial, ou seja, mais uma chance que ela teria para registrar em documentos essa suposta conversa onde eu teria dito que faço qualquer coisa por um diploma, o que não é verdade, obviamente. É uma falácia. Fazer com que o outro creia, como estou sendo eu e todos os meus pares, pasmem, todos os historiadores do mundo estão sendo acusados de serem marxistas. Evidentemente que as tensões estavam a todo vapor. As pessoas estavam muito tensas, os alunos estavam muito incomodados, todos tinham assistido o vídeo. Então imagina a bomba, isso foi uma bomba. E aí rolaram e-mails, incomodações dentro do LEG, na UFSC, dentro do GT de Gênero Nacional, porque um vídeo desse vai para o YouTube e de algum jeito um assiste, manda para o outro e vira, né? É tipo aspiral. Não só ali na turma, foi uma bomba na universidade, na academia, né? O pessoal estava pulsando, aquilo estava latente, fazia 1 mês e meio que eles não se aguentavam, né? Esse trecho é praticamente uma confissão de que a universidade, principalmente as ciências humanas, tem exigido dos seus alunos um engajamento, uma fidelidade quase religiosa aos temas de preferência de seus professores. É como se fosse um sistema de vassalagem, onde os alunos são os servos do professor e precisam publicar e ler e falar somente sobre aquilo que os professores aprovam. Isso é completamente absurdo. Como que uma professora diz que não pode orientar alguém que não acredita no que faz ou que não é militante daquela área? Seria mais ou menos o mesmo que dizer que um aluno que não estuda, um aluno que não é nazista não pode pesquisar nazismo? Um aluno ateu não pode cursar o curso de ciências da religião? A universidade não é uma igreja, nem uma instituição privada que exige confissão ou um contrato de confissões e de engajamento político. Quando você entra numa universidade pública, você pode ter qualquer ideologia, qualquer filosofia de vida, desde que elas não sejam crime. E um professor que não sabe disso e que cobra dos seus alunos engajamento político e militância a respeito do assunto ensinado na disciplina, confessa que está usando aquela disciplina para uma finalidade que não é exatamente acadêmica nem científica. Por exemplo, eu também sou professora de história e sou cristã. Vocês já imaginaram se eu começasse a dar notas baixas, ou tirar da sala, ou pedir que algum aluno seja mudado de turma, caso ele não concorde com as minhas posições religiosas e políticas? Imagina se todos os professores começassem a selecionar os seus alunos e aqueles que podem ou não assistir às suas aulas de acordo com as ideias políticas, morais e religiosas desses alunos. Isso é absolutamente inaceitável. Isso não pode acontecer em nenhuma esfera do ensino público. E é sobre isso que esse processo se trata. Uma professora pode sim falar sobre feminismo, pode sim ensinar sobre marxismo. Um professor pode ensinar qualquer disciplina e qualquer conteúdo programático que tenha sido aceito pela instituição onde trabalha.
O que o professor não pode fazer é humilhar e discriminar os seus alunos por não concordarem com algum tópico teórico ou prático e muito menos militante. E também não poderia relacionar uma disciplina estritamente e tão intimamente com uma militância política ou partidária. Alguns veículos da mídia chegaram a compartilhar e a publicar que a professora estava sendo processada por ter dado aula sobre feminismo. Isso é mais uma mentira. É óbvio que nenhum professor pode ser processado por dar uma aula corretamente e licitamente sobre qualquer assunto. A professora só foi processada por um caso pessoal de humilhação em espaço público. Não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo. Aliás, todos os meus professores da graduação, sem exceção, eram marxistas, ou heterodoxos, ou ortodoxos. No mestrado também, pelo que me lembro, todos os professores tinham uma vertente mais à esquerda, e nenhum deles foi processado. A professora em questão foi processada não pelo conteúdo de suas aulas, mas pela forma discriminatória com que me tratou a respeito da minha religião e posição política. Vejam só, nesse trecho a seguir vocês vão ouvir a professora respondendo uma pergunta se ela perseguiu algum aluno, no caso se ela me perseguiu por causa da minha posição política ou religiosa. Ouçam bem a resposta dela e o que ela diz em seguida. Marlene, você é acusada de perseguição ideológica, mais especialmente de perseguição religiosa. Você perseguiu essa aluna que te processa? Em nenhum momento. É tão assim, paradoxal isso tudo, porque quando ela entrou, eu tratei com carinho, mandei um e-mail de boas-vindas, depois ofertei um livro. Em nenhum momento eu desqualifico qualquer religião. Quando eu cito a Gênesis, capítulo 3, versículo 16, quando Deus dá o veredito à mulher e diz, tá lá, Gênesis, capítulo 3, versículo 16, Deus diz assim, e disse então Deus à mulher, terás a teus filhos com dor, te submeterás ao teu marido e ele te dominará. Fecha aspas. Tá lá. Isso é a criação, Gênesis, né, da Bíblia Sagrada. Esses discursos acabam reverberando através dos tempos, dos séculos, até os dias de hoje, desqualificando um ou outro gênero. É completamente contraditório. Em um momento diz que respeita todas as religiões, no outro momento chama, assim, as religiões cristãs de misóginas. Se esse conteúdo fosse tratado de forma mais acadêmica, não incluindo a humilhação ou a discriminação de um aluno porque é cristão ou conservador, até poderia passar despercebido como mais um assunto tratado naquela disciplina. Mas não foi esse o caso específico da aula que aconteceu em novembro de 2013 e que está no processo de danos morais. Aliás, ouçam ainda o que ela diz no finalzinho da entrevista sobre o posicionamento dos conservadores e mesmo sobre o meu posicionamento conforme o que ela imagina que eu defenda ou acredite. Entretanto, essas mulheres sofreram a morte, ou foram machucadas, ou foram estupradas, enfim, né, sofreram qualquer tipo de violência, mas essa violência ela não está calcada na sociedade. Essa violência existe porque as mulheres, enfim, são frágeis, ou são devem apanhar porque não se submeteram ao seu marido, ou porque não os obedeceram, ou porque os traíram, ou porque não foram boas mães, ou porque não foram boas esposas, mereceram apanhar e até morrer. É possível. É o discurso que está hoje recorrente. É o discurso que, sinto muito, mas é o discurso que a pessoa que está me processando divulga. Na minha concepção, não. Se não tiver uma perspectiva e uma prática feminista, não é possível. Isso não é uma questão de ideologia, não é uma questão do que dizem por aí. Isso é uma questão de coerência, de ética, né? De postura de vida. Então é assim que eu penso. Esse discurso que você acabou de ouvir é muito típico dos militantes. Especialmente no caso das militantes feministas, elas acreditam que têm o monopólio das virtudes, ou o monopólio das pautas de interesse das mulheres. As feministas não conseguem entender que as mulheres têm interesses muito diferentes entre si. Inclusive, uma mulher burguesa e uma mulher operária acabam desejando coisas completamente opostas. Imagina que uma mulher trabalhe cerca de 8 horas ou 44 horas semanais em um frigorífico, naqueles trabalhos bem pesados. O sonho dessa mulher é que seu marido ou companheiro ganhe o suficiente para que ela possa parar de trabalhar naquele serviço tão pesado. Já a mulher burguesa, que provavelmente fica em casa a semana toda, não trabalha e não tem grandes responsabilidades,
pode almejar, eventualmente, conseguir um lugar no mercado de trabalho, que com certeza não é o mesmo lugar ocupado pela mulher proletária. É impossível dizer que todas as mulheres têm o mesmo interesse e que um movimento, como o feminismo, representa o interesse de todas as mulheres. Veja como a professora faz um discurso ideológico e militante. Ela está explicitamente afirmando que todo aquele que não é feminista é a favor da violência contra as mulheres. Aliás, ela diz claramente que eu mesma sou a favor, incentivo e faço discursos em prol da violência contra as mulheres. Isso é completamente absurdo. Que tipo de pessoa prega violência contra si mesma? Isso não existe. É só um discurso, uma arma discursiva do movimento feminista para que todas as mulheres pensem que elas só têm uma alternativa: ser feminista. Isso não é verdade. A luta pelos direitos femininos não é pauta exclusiva do feminismo. Aliás, se você tem acompanhado aí nas redes sociais e na mídia, você pode perceber que o próprio feminismo entra em contradição muitas vezes, deixando de defender o interesse de mulheres, meninas ou crianças em virtude de uma pauta esquerdista mais abrangente. Já no final dessa entrevista, ali pelo minuto 16,5, minuto 16, 35 segundos, a professora começa a falar sobre falta de ética, sobre o fato dela ter sido processada ser uma falta de ética. E ainda usa a seguinte expressão: imagine se todo mundo começasse a fazer isso. Ouça. Que não é assim que a gente lida com as coisas da academia. Imagina se todas as pessoas usassem desse tipo de artimanhas e artifícios na vida, né? Percebam, é exatamente isso que os professores universitários militantes e doutrinadores temem. Eles têm medo de que seus alunos comecem a exigir seus direitos. Um professor que sabe que tem usado a sala de aula durante anos para incutir em seus alunos as suas ideias, as suas questões partidárias, mesmo que sutilmente, começa assim agora a temer a possibilidade de ser punido ou questionado a respeito de suas práticas. Então veja bem, quando a professora fala, imagina se todos usassem essa mesma estratégia, ela está revelando um medo que ela e toda a categoria tem. Eu também sou professora e eu também teria medo de ser processada ou de ser questionada caso eu estivesse utilizando o espaço das minhas aulas para fazer política partidária ou defesa de alguma religião, como a minha, por exemplo, o cristianismo. O que eu não faço e que nenhum professor decente, responsável e ético deve fazer. Veja só, em outra entrevista, bem no comecinho, ela diz o seguinte: e eu estou aqui porque minha vida como professora, como mulher e como cidadã, e desde que me conheço por gente nesse mundo, fui sempre rebelde e militante. Isso me levou a ter a experiência amarga e desafiadora e amarga, de me tornar ré de um processo descabido, porque sou feminista e luto e milito em todas as frentes que as minhas forças têm permitido e me permitem até hoje. Agora nós vamos dar uma olhadinha rapidinho em uma outra entrevista, para que vocês possam ver como os fatos são contraditórios e são ditos de forma aleatória e diferentes entre si em cada narrativa. Nessa entrevista que você vai ver agora, a professora vai afirmar, por exemplo, que nem sabia que eu tinha uma religião. Por, segundo ela, se sentir supostamente perseguida na sua religião. Quero explicar que eu não sabia nem que ela tinha uma religião, fiquei sabendo agora, depois. Essa entrevista é uma das mais recentes e ela aconteceu depois da entrevista que eu mostrei anteriormente, do Portal Catarinas. Naquela entrevista do Portal Catarinas, ela afirma claramente que ela já estava recebendo e-mails em agosto de 2013, falando sobre minha posição política e religiosa. E aqui agora ela está dizendo que nem sabia que eu tinha uma religião. Faz sentido isso? Não, não faz sentido. E depois ela ainda vai dizer, nessa mesma entrevista mais recente, que eu nunca fui constrangida, nem humilhada, nem nada por nenhum dos meus colegas e que ela nunca presenciou nada disso. É totalmente o contrário do que ela diz na entrevista anterior. É supostamente constrangida pelos colegas de classe por não pensar como todos eles. Nunca percebi isso quando dei aula, isso não aconteceu. Havia, sim, um mal-estar na sala com relação a ela. Alguns alunos não se sentiam confortáveis com algumas coisas que ela estaria expressando fora da sala de aula. As coisas começam a ficar muito tensas, né, na sala de aula. Nessa entrevista, a professora está citando os 3 motivos do processo, segundo a sua própria imaginação. O primeiro motivo que ela diz que eu aleguei foi perseguição religiosa, o que ela nega aqui, dizendo que nem sabia minha religião.
No segundo tópico, ela nega que os alunos tenham tido qualquer tipo de hostilidade contra mim, que é totalmente contraditório com a entrevista anterior. E agora, no terceiro motivo, ela vai dizer que eu a acusei de doutrinação. E por suposta doutrinação ideológica, dado que se dizia e se diz antifeminista, anti os direitos das mulheres, e eu, evidentemente, feminista e a favor dos direitos de todas as pessoas e das mulheres. 3 motivos simples, né? Essa acusação não existe no processo. Ela não foi acusada nem processada por doutrinação. Isso não existe, não está no processo. Não se refere a isso, é mentira. Ela não foi processada por doutrinação. Ela ainda fala que eu faço uma militância anti-direitos das mulheres. Como seria possível isso se eu estou recorrendo ao sistema judiciário para ir atrás dos meus direitos de indenização por danos morais? Como uma pessoa que é contra os direitos humanos vai atrás dos seus direitos judicialmente? É completamente absurdo alegar um negócio desse. Então não faz sentido mesmo. O começo desse vídeo, dessa entrevista, não faz sentido. Ainda nessa mesma entrevista, outras coisas não fazem sentido. Lá pelo minuto 18, no início do minuto 18 da entrevista, a professora vai perguntar como uma pessoa que se diz antifeminista se matricula num curso de relações de gênero. Né? Então, como que uma pessoa que se diz totalmente antifeminista e se matricula numa disciplina chamada História e Relações de Gênero, busca uma orientação que tem escolhas teóricas e metodológicas claras que contradizem com as suas próprias crenças. Como uma pessoa antifeminista se matricula num curso de relações de gênero? Nossa, que absurdo, isso é realmente um absurdo. Veja bem, isso é praticamente uma confissão de que para você estar naquela disciplina numa universidade pública, você tem que ter um engajamento político-partidário semelhante ao do professor que ministra aquela disciplina. Isso é completamente absurdo. Uma pessoa antifeminista, uma pessoa cristã, até uma freira, ser aprovada no mestrado, poderia cursar uma disciplina de História das Relações de Gênero. E ainda ela pergunta o seguinte: por que eu entro? Então, por que eu entro? Eu te respondo, professora, eu entro porque não tenho vertigens toda vez que vejo um livro, uma teoria, contrária às minhas opiniões ou convicções pessoais. Isso é o que todo professor e que todo aluno deveria ter em mente quando diz que está procurando conhecimento científico. Eu entro numa universidade pública, primeiramente porque ela é pública. Em segundo lugar, porque eu quero. Se me der vontade, eu me matriculo em uma universidade pública. E se eu for aprovada nos testes e me dedicar o suficiente para ingressar, eu curso a disciplina que estiver sendo oferecida conforme o meu agrado, conforme o gosto do aluno. Uma universidade pública e uma escola pública são serviços públicos. O aluno é o usuário. Ele tem acesso àquilo que é oferecido pelo Estado. Os professores, por sua vez, são os servidores públicos. Eles estão servindo ao usuário, oferecendo a eles aquele produto, aquele conhecimento que o usuário está buscando. Nenhum professor pode perguntar para o seu aluno por que você está fazendo a minha disciplina se você não concorda com ela. Não é necessário concordar com nada, militar com nada, fazer confissão pública de nada para ingressar em uma universidade pública e estudar qualquer assunto de interesse de qualquer aluno. As minhas intenções sempre foram muito claras. Fazer um curso de mestrado, estudar relações de gênero, escrever uma dissertação. Essas são as minhas intenções. Não existem segundas intenções num curso de mestrado, a não ser cursar aquele curso. Não faltou honestidade em momento algum, tanto que nos documentos anexos à petição, e também eu já os mostrei aqui no nosso primeiro vídeo sobre isso, eu falo claramente para a professora que eu considero que é meu direito estar na universidade graças ao pluralismo de ideias. Então, em momento nenhum faltou honestidade da minha parte. O que faltou foi ética da outra parte. Aliás, só um detalhezinho dessa entrevista que vocês acabaram de ver. Nesse evento, está havendo um discurso muito forte contra o programa do projeto de lei do Escola Sem Partido, inclusive da parte da própria professora que está falando aí, conforme vocês veem nesse vídeo que é público. Observem o detalhe, ela está falando contra o Escola Sem Partido, dando uma palestra numa universidade pública com um broche do PT. Então, é muito óbvio que todos aqueles que têm partido e fazem do seu partido uma causa, inclusive acadêmica, vão ser contra o Escola Sem Partido. Não restam dúvidas de que esse vai ser o comportamento e o posicionamento de quem quer usar o espaço público para outras finalidades além da cátedra, além do ensino acadêmico. Nós temos que lutar e batalhar muito, né? E quando eu digo que gênero e feminismo são questões políticas, está no âmbito do político, eu estou dizendo que nós não podemos, de jeito nenhum, deixar de lutar e batalhar, porque é do âmbito político que as coisas acontecem, né?
E quero dizer que o meu feminismo é um feminismo de luta pelo direito das mulheres, e quando se luta por quaisquer direitos, que sejam eles quais são, desde usar a tribuna, ser eleita presidente da República, manter o seu voto, né, ter o seu voto resguardado, porque esse golpe foi um golpe sexista, um golpe misógino, um golpe também contra as mulheres, né? E finalmente nós vamos para o último vídeo. Esse sim é pior que os outros dois que vocês acabaram de ver, e as mentiras aqui chegam a pipocar, a saltar pela tela. Assista o comecinho desse vídeo divulgado na internet. Que fui processada, que estou sendo processada, que já passei por 3 audiências bem difíceis, porque é muito difícil lidar com isso, lidar com fascismo exacerbado, lidar com pessoas que te olham e dizem assim, na tua frente, na frente de um juiz, tem que matar as feministas, o Bolsonaro vai ganhar a eleição e nós vamos acabar com tudo isso. Ouvi essas coisas o tempo todo, né? Então foi tudo muito difícil, e continua sendo. Do que essa mulher está falando? Como assim um advogado vai ameaçar feministas de morte diante de um juiz durante uma audiência e não vai sair preso? Veja bem o que ela está dizendo. Ela é feminista e tem 2 advogadas feministas. Ela está insinuando que na audiência o meu advogado teria dito que vai matar feministas. Que juiz veria esse tipo de ameaça e não tomaria nenhuma providência? Isso é absurdamente mentiroso. Pense um pouco, é até inverossímil. É óbvio que é mentira. Nenhum advogado ameaça a outra parte ou o outro advogado de assassinato, de morte, de homicídio, seja lá do que for, e não lhe acontece nada. Isso é absurdo, é completamente mentiroso. Imagine que se esse tipo de mentira é dito com essa tranquilidade, o que mais resta a ser dito? Outra parte muito interessante desse vídeo é quando a Ré cita que anexou ao processo, aos autos do processo, comentários e postagens de Facebook em seu favor como prova de que ela não seria uma professora doutrinadora. Basicamente o que ela está dizendo é que ela pegou os comentários e as fotos e as manifestações de apoio dos seus amigos na rede social, daqueles que têm a mesma ideologia que ela, para dizer que ela não persegue quem tem uma ideologia diferente. Além, é claro, de moções de apoio e publicações de Facebook colocadas assim a esmo não fazerem sentido nenhum e serem completamente nulas do ponto de vista judicial, dizer que os seus amigos, os seus companheiros do partido acham você uma pessoa legal, não prova que você seja uma pessoa legal com quem discorda de ti ou quem tem uma ideologia diferente. Então essa parte, especialmente esse vídeo, é completamente bizarro. E eu vou deixar os links de todos esses vídeos aqui embaixo para vocês poderem assistir na íntegra e verificarem que realmente está como eu coloquei aqui nesse vídeo. A AMPU, AMPLAC, AMPED, AMPOCOS, a Comissão de Direitos Humanos, ANFOP, enfim, tem quase 50 instituições, grupos que encaminharam cartas de apoio. Todas elas estão elencadas no processo, tá? Na defesa. Muitas não são muitas, mas são os mais significativos depoimentos no Facebook também foram impressos e também compõem a peça de defesa. O processo hoje está com quase 800 páginas. Estou falando sobre isso e tem uma coisa, não me calarão, porque eu vou continuar defendendo o gênero. Obrigada, gente. Estou até emocionada. Só para terminar, né? Se você é pai, professor ou aluno e assistiu até aqui, a parte mais importante desse vídeo é esclarecer uma distinção muito importante. Vocês vão ver esta professora que foi processada e todos os outros militantes contra o Escola Sem Partido e também as outras feministas que apoiam essa professora, dizendo que esse processo ou essas iniciativas são um ataque à liberdade de cátedra e confundindo os preceitos de liberdade de expressão e liberdade de cátedra. Um professor tem sim liberdade de cátedra, mas ele não tem liberdade de expressão irrestrita enquanto está cumprindo a sua função, especialmente no espaço público. Veja bem, nenhum profissional, principalmente da área pública, tem direito à liberdade de expressão irrestrita. Nem o juiz, nem um médico do serviço público, nem um enfermeiro do serviço público, nem um advogado, nem o promotor que presta serviços publicamente pode dizer o que quiser, a hora que quiser, da forma que quiser. Isso não existe. Quando um professor acha que ele tem
uma liberdade de expressão irrestrita na sala de aula, ele está demonstrando o seu caráter, as suas intenções totalitárias. Eu acho que os professores são a primeira categoria a afirmar em público que acha ter o direito de falar o que quiser, como quiser, da forma que quiser, enquanto está trabalhando. Se você tem sua profissão, talvez uma outra, ou é trabalhador no serviço público, você sabe que não pode dizer qualquer coisa que pense, qualquer hora que deseje, para qualquer pessoa que você esteja atendendo. Se você é um servidor público, existem normas no seu serviço que devem ser cumpridas. Confundir a liberdade de cátedra com a liberdade de expressão é um erro absurdo e que visa confundir a cabeça das pessoas para que elas fiquem contra iniciativas como essa, iniciativas como a minha. A reação de um aluno contra os abusos de um professor. Quando os professores dizem que eles têm liberdade de expressão irrestrita, eles estão praticamente dizendo que podem fazer o que quiserem. Isso não é verdade. E eu vou dar alguns exemplos bem práticos e bem tolos, mas que ajudam a entender essa questão. Vamos supor que um professor foi contratado para dar aulas de matemática. Esse professor, contratado para dar aulas de matemática, pode ocupar suas aulas e o espaço público para, por exemplo, ficar falando das suas viagens para o Caribe, para Paris no final do ano, pode ficar mostrando fotos da sua filha, pode, por exemplo, usar o espaço da sua aula para mostrar a sua última dança de tango. Digamos que que esse professor seja um dançarino de tango. Ele pode usar a sua aula para ficar mostrando para os alunos que ele viaja pelo mundo, que ele gosta muito de tango, que no final de semana ele foi dançar tango. Não, não pode. Esse professor também não pode, por exemplo, resolver dar aula de português. Ele foi contratado para dar aula de matemática, mas como ele pode fazer o que quiser, ele de repente resolve que durante todos os bimestres do ano letivo ele vai lecionar português e biologia, porque são assuntos que ele gosta mais. Isso não existe, isso não é possível. Só esses dois pequenos exemplos mostram que o professor não tem liberdade de expressão irrestrita. Muito menos um professor tem liberdade de humilhar, discriminar um aluno, seja pelo seu sexo, orientação sexual, cor ou opção religiosa. Eu não posso discriminar um aluno porque ele não é da minha religião. Como vocês sabem, eu sou cristã. Tenho muitos alunos ateus. Eu não posso ficar fazendo piadinhas, ficar fazendo ironiazinhas durante a aula para atacar, para humilhar esses meus alunos. Isso não é permitido. Também não é permitido humilhar um aluno por ele ser homossexual ou negro, por exemplo. Se eu não posso humilhar um aluno negro, eu também não posso humilhar um aluno cristão. Isso tem que ficar muito claro. Não existe liberdade de expressão irrestrita durante o cumprimento de uma função pública. Isso só demonstra que muitos professores estão achando que são semideuses e que podem fazer na sala de aula tudo aquilo que lhes aprouver. Isso não é verdade. Se você é pai ou aluno, esteja atento àquilo que os seus professores dizem. Não permita que eles se humilhem, vilipendiem ou ridicularizem no espaço público, especialmente no espaço público. Essa é uma questão fundamental de se entender para compreender também a ideia do projeto Escola Sem Partido. Aliás, a professora também faz nos seus vídeos algumas insinuações de que eu teria sido plantada na Universidade do Estado de Santa Catarina apenas para caçar um caso para o Escola Sem Partido. Isso também é mentira. Eu só conheci o projeto do Escola Sem Partido depois que tudo isso tinha acontecido comigo. Eu conheci o fundador do projeto, o procurador Miguel Najib, em 2014. E esses fatos aconteceram de agosto a dezembro de 2013. Aliás, essa insinuação em si de que a professora teria sido uma cobaia nem mereceria ser respondido. Mas como o bombardeio de informações mentirosas a respeito desse processo é gigantesco, eu considerei que fosse ainda importante esclarecer esse tópico. Enfim, se você assistiu até aqui, meu muito obrigado pelo seu interesse e pela sua paciência em assistir todos esses vídeos. Alguns links importantes estão aqui na descrição. Se você ainda não me conhecia, saiba que eu tenho um canal de indicações de livros que ninguém recomenda na universidade. O site é vlogoteca.com. Lá você vai encontrar listas e sugestões de leitura de livros sobre religião, política, economia, literatura, antifeminismo, comunismo, história do Brasil, enfim. Visite lá o nosso site, vlogoteca.com, e também assista os nossos vídeos e resumos que estão listados lá. Se você é criança ou adolescente, está assistindo com a sua família, é aluno de escola pública, mostre esse vídeo para o seu pai, para sua mãe, para sua família, para que eles estejam atentos a essas questões que podem estar acontecendo também na sua escola ou na sua universidade. E novamente, se você não assistiu o vídeo de 10 minutos com os detalhes dos autos do processo, que foi gravado antes dele entrar em segredo de justiça,
clique no link que também vai estar aqui na descrição e se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, vai estar no card aqui em cima. Obrigado pela paciência de vocês, obrigado pelo apoio, tenho recebido muitas mensagens de carinho, que logicamente eu não anexei no processo, mas eu fiquei muito feliz em ler. Então, continuem mandando, eu fico muito feliz quando vejo que vocês entenderam do que se trata e que estão me apoiando e que estão colocando em suas orações. Obrigada e até a próxima!